ter um dia extraordinário de amadurecimento naquilo que surge como novidade no nosso cotidiano, que a gente consiga arrastar as nossas disposições sobre o impulso de um desafio verdadeiramente assumido. O desafio de aprender, para mim, é o desafio mais importante e o mais revelador da nossa capacidade humana. Então, nós estamos aqui com um material fabuloso, bom demais da conta, em torno do tema conjunção, coordenativas e seus valores semânticos. Nós já trabalhamos quase todas as classes gramaticais desde as nossas primeiras conversas em sala de aula esse ano de 2020 e trouxemos agora um material que revivifica o que nós viemos aprendendo, as 10 classes gramaticais. Vamos rever alguns valores, dando uma importância especial ao valor semântico da conjunção coordenativa, daquela conjunção que une duas orações que tem sentido completo, ou seja, uma estrutura sintática abalizada pelos elementos essenciais: sujeito, predicado, sujeito, verbo e objeto, né? Na sua essência, a sua estrutura completa, para a gente poder coordenar, consubstanciar esses elementos da melhor maneira possível. Então, nós estamos com um texto aqui que vale a pena a gente analisar, que vale a pena a gente sentir esses detalhes, né, com mais minúcias, vamos dizer assim. Que tem uma coisa que diz assim: você conhece o verdadeiro valor que o mas é a conjunção, está entre aspas, atribui a uma frase. Então, que você sabe que é adversativa, que é um valor de oposição, isso nós sabemos. Isso é o claro, é o básico. Assim como o e é um aditivo, né? Mas nós sabemos que, dependendo do contexto, pode haver alteração nesse sentido. Isso é o que nós conhecemos dentro do estudo mais avançado, mais aprofundado, das conjunções coordenativas, né? Coordenadas, né? Nós conseguimos perceber isso. Agora, preste atenção em dois exemplos que nós vamos dar com o Marx, para a gente poder entender melhor por que desse carinho nosso, dessas conjunções. Ele é inteligente, mas é preguiçoso. Então, entenda uma coisa: ele é preguiçoso, mas é inteligente. Então, vamos pegar a primeira frase, que ele é inteligente, mas é preguiçoso, e vamos pensar da seguinte maneira: o mas não só dá uma ideia de contrariedade, como também desvaloriza a primeira afirmação, a primeira oração. Então, ele é inteligente, mas é preguiçoso. Significa que ele é tão preguiçoso que, embora seja inteligente, isso não tem muito valor, não tem muita garantia. Tá vendo? Se eu fizer o contrário, também o sentido, o valor semântico atribuído altera este princípio. Veja bem, ele é preguiçoso, mas é inteligente. Então, apesar de toda a preguiça dele, a inteligência suplanta, está acima, valoriza, né, a condição da pessoa. Então, ao mesmo tempo que eu apresento uma ideia de oposição da segunda oração com relação à primeira, essa ideia de oposição faz com que a segunda característica despreze ou subvalorize a primeira: ser preguiçoso, mas é inteligente. Então, vai sobressair apesar da preguiça, ok? Então, vamos tocando aí
nosso material. O que tem? Expectativa de aprendizagem. O que nós queremos, né, discutindo esse conteúdo? Compreender a importância das conjunções como elementos de coesão textual e como são. Essa talvez seja a função principal das conjunções. Caracterizar as conjunções coordenativas. Então, hoje nós sabemos que vamos trabalhar com as adversativas, com as aditivas, com as explicativas, com as alternativas e com as conclusivas. Nós vamos trabalhar com cinco características específicas de conjunções coordenativas, ok? Vamos caminhar então, conceituar e caracterizar as locuções conjuntivas coordenativas, identificar os valores significativos dos diversos tipos de conjunções ou locuções conjuntivas, ok? Nós temos aqui um trabalho árduo para identificar todos esses elementos. Nós vamos fazer uma movimentação de câmera aí, embora pequeno, né, mas é o nosso propósito para poder apresentar o material com menos desvio, né, de foco. As conjunções, né, são palavras invariáveis, então essas realmente não têm variação nem de gênero, nem de número, nem de grau, que liga duas orações ou dois termos de uma mesma oração. Normalmente introduz uma ideia básica que justifica suas subclassificações. É um elemento extremamente importante na construção da coesão e da coerência que um texto deve apresentar. Então, eu disse que o primeiro dos grandes valores, né, nós tratamos dos objetivos do estudo desse capítulo, né, as conjunções coordenativas e seus valores semânticos. O principal é o caráter, né, coesivo que ela constrói no texto, ela permite que se construa no texto, né, usando-as corretamente. Então, veja bem, vamos lá para as aditivas. Aditivas têm ideia de adição, de soma, vai além. Vou usar a expressão, o símbolo matemático mais, tá? Aditiva mais, né? Mais, não é mais, mais, aditiva. Ele partiu e deixou saudades. Ele partiu, uma coisa mais, uma coisa a mais, deixou saudades. Jacó e Pedro deixaram saudades ao partirem. Olha que coisa chique, hein? Olha que coisa chique essa construção. Alternativa, vamos ver uma alternativa aqui para a gente entender como é que funciona. Não sei se vou ou se fico. Então eu tenho uma alternativa e estou em dúvida. Não sei se vou ou se fico. Messi ou Cristiano. Um dos dois será o craque do ano. Só que beleza? Então eu tenho lá ela alternativa e ela aditiva, compondo, unindo duas orações. Ele partiu, uma oração. Deixou saudades, duas orações. Ele partiu e deixou saudades. Então é uma conjunção aditiva unindo duas orações. Agora Jacó e Pedro são sujeitos do verbo deixaram saudades ao partirem, quando partirem, não é isso? Então, Jacó e Pedro são sujeitos. O núcleo do sujeito é um sujeito composto, está unindo um núcleo do sujeito ao outro núcleo do sujeito, é isso que faz desse sujeito um sujeito composto. Ficou claro, né? Então, pode essas conjunções unir termos de mesma função sintática numa oração ou unir duas orações, né? Fechamos aí o conceito mais amplo
do que nós víamos falando até então, ok? O conjunto de duas ou mais palavras unidas com o mesmo valor significativo, valor semântico, que termina normalmente com a palavrinha que, com a palavra que, são consideradas, se tiver sentido de uma dessas 5 classificações das conjunções coordenativas, vai ser uma locução conjuntiva coordenativa. Então, um conjunto de duas ou mais palavras com valor de uma conjunção denomina-se locução, mais de uma palavra, né? Locução conjuntiva. Olha que coisa chique. E geralmente termina com a palavra que, é o vocábulo que. Preferiu ficar em casa, já que o tempo estava ameaçador. Desde que não chova, irei à praia. Então, nós temos já que e desde que, considerando uma locução conjuntiva, porque dão ideia de uma conjunção. Então, basicamente, nós fizemos um apanhado geral das características e da funcionalidade das conjunções e locuções conjuntivas no contexto, no período, ou trazendo à tona a relação e o sentido de relações entre orações e entre termos de mesma função sintática, ok? Classificação das conjunções. Há 2 tipos de conjunções, as coordenativas e as subordinativas. Nesse capítulo nós vamos estudar as conjunções que introduzem ou que ligam as orações coordenadas. Então, o valor semântico, semanticamente, existe dependência entre elas, mas sintaticamente nenhuma dependência. Então vamos lá. Conjunções coordenativas. Como é que nós vamos entender esse fator detidamente agora? Conforme o sentido que tragam para a frase, as conjunções coordenativas são classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Então, essas são as 5 classificações das conjunções coordenativas. Vamos ver então a aditiva primeiro. Introduzem a ideia de adição. Os principais elementos conectores aditivos são e, nem, mas também, juntos, tá? Como também em relação com não só, não apenas. Tá? Se tiver relação, não só e não apenas. Bem como, né? Está somando, bem como está somando, tá? Não termina em que, mas traz ideia de adição, ok? Ele não só frequenta museus, mas também vai muito ao teatro. Ele não só frequenta museus e vai muito ao teatro. A ideia é de adição, mas não cabe o e, mas também. Não só uma coisa, como mas também outra, ok? Adição, soma. A conjunção e a vírgula. Então, nas aditivas, normalmente a vírgula não separa ou não antecede a conjunção aditiva. Quando a vírgula antecede uma conjunção aditiva, ela está fazendo o papel de adversativa no contexto. Convenhamos, né, entendamos isso com muito detalhe. Vamos lá ver como funciona a vírgula. As orações aditivas geralmente não são antecedidas geralmente por vírgulas, mas ela é utilizada nos casos de orações com sujeitos diferentes ou na figura de linguagem chamada polissíndeto, ou seja, quando eu tenho um uso frequente, onde não tem utilidade, é uma questão estilística, o escritor, a pessoa que está produzindo a linguagem, né, o falante da língua, ou falado ou escrita, utiliza a conjunção e, né, em excesso, por isso chama polissíndeto. Síndeto é conjunção,
ok? A mulher conversava com as visitas e os filhos divertiam-se no quintal. Então, tem uma vírgula ali, porque ele está separando duas orações em que não é a mesma pessoa que executa as duas ações, ok? Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Isso é com Olavo Bilac, que está no poema A um Poeta, para um Poeta. Veja aqui, no caso do polissílabo, a vírgula contribui para isolar cada oração, transmitindo a ideia de que a produção poética é feita por etapas, que exigem trabalho e esforço. Então o E tem um outro sentido, é por isso que ele vem nessas condições, ok? As adversativas introduzem a ideia de oposição. Destacam-se os seguintes elementos conectivos, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e não obstante. Então, nós temos aí como os principais elementos, né, esses que se destacam, não quer dizer que sejam só eles, né, e aí nós temos aqui uma lista de possibilidades. Nós vamos fazer uma leitura assim, sem nada feito e o por fazer, de Fernando Pessoa. Olha que sensibilidade, que criatividade do poeta. Perdura assim como uma mocidade, que a si mesma se sobrevive à esperança, mas a mesma esperança o tédio invade, e a mesma falsa mocidade cansa. Se você tem o que fazer e não faz, fica procrastinando, então isso acaba por cansar. O poeta deixa claro aí que aquilo que a gente procrastina, deixa para depois, vai indo cansa. Embora, quando assumido, pareça um compromisso de mocidade, algo que encanta, mas se passa da hora, morre a esperança, invade o tédio e cansa até a mocidade, ok? As conjunções adversativas normalmente são antecedidas pela vírgula, tá? O contrário das aditivas, né? As adversativas são antecedidas pela vírgula. Então, a esperança, vírgula, mas a esperança, o tédio invade. Todos esperavam por ele, mas acabaram desistindo. Então, estavam ali esperando, mas desistiram. A conjunção E pode assumir o valor adversativo quando nitidamente ligar ideias opostas. Falei disso quando estava falando da aditiva, né? E aí vem um exemplo. Ela é riquíssima, vírgula, e vive devendo a todo mundo. Então, embora tenha o E ali como uma continuidade, uma soma de um comportamento, é um comportamento adverso, estranho, diferente, de oposição. Se ela é tão rica assim, para que deve todo mundo? Paga logo. Tem medo de perder o que tem, vai perder. E aí, introdução das alternativas. Então, a alternativa é ou, ora, quer, já, seja, né, uma coisa ou outra, seja domingo, ou seja segunda, a tarefa será feita. Ok? Então, vamos lá. Introduzem a ideia de alternativa. Pode-se escolher, né? Não é quando você obriga a escolher. Quando você aponta e obriga a escolher, né, nesse caso, o nome e a relação é outra. Ok? Porque aí entra uma condicional, que é uma subordinada condicional. Aqui não. Está falando da alternativa, que é uma coisa ou outra, e você está aberto a escolher. Então, como nós já falamos quais são as principais, vamos ver os exemplos das alternativas. Eu já mostrei um com seja, né? Já mostrei outros na introdução do conteúdo. Então, a
as setas dos potiguaras já caem do céu, já voam da terra e se embebem todas no seio do inimigo. Cada guerreiro tomba crivado de muitas flechas, como a presa que as piranhas disputam nas águas do lago. Iracema José de Alencar. Então tá lá. As setas dos pitiguaras já caem do céu, já voam da terra. Então assim, ó, ou caem do céu ou voam da terra. Aqui as duas alternativas são as melhores indicadas. É isso? Vamos para as explicativas. As explicativas são aquelas que, quando você dá uma ordem no imperativo, uma ordem, está o verbo no imperativo. Faça a sua tarefa, porque só assim você aprende. Então, eu dei uma ordem que é faça a sua tarefa. E expliquei por que ela deve ser feita. Então, vamos para a explicativa. Introduz ideia de explicação, segue os principais elementos conectores, porque que, pois, antes do verbo, depois do verbo, ela é explicativa, ela é conclusiva, tá? O pois. Visto que, já que, uma vez que. E como iniciando a frase. Ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez, desperto, e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos a noite toda, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, eu vos direi, ou direis agora, tresloucado amigo, que conversa com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Só quem ama entende estrelas. Isso é Olavo Bilac, no texto chamado Via Láctea. Ele está falando das estrelas, dos cosmos, dos planetas, do universo. E aí ele diz aqui, ó, amai para entendê-las, é uma ordem, tá? Está no imperativo. Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Assim, professor, não estava tudo isso na apostila, de onde tirou esse tanto de palavras? Então, a gente vai aprendendo com o tempo. Pois só quem ama pode ter ouvido capaz. E aí a gente continua. Pois, né, antes do verbo é explicativa. As conjunções explicativas usualmente são antecedidas por vírgulas. Regra, não, é usual, tá? Precisamos nos apressar, pois o tempo é curto. Uma ordem, né? Conclusivas. Estamos caminhando aí para as conclusivas. Introduzem a ideia de conclusão. As principais conjunções são estas: logo, portanto, pois, depois do verbo e então. Então é mais usada e ultimamente na linguagem coloquial nós temos percebido o uso da conjunção então como introdutória de texto, dando continuidade a outro assunto, tá? Não como conclusiva, ok? Mas a ideia dela é conclusiva. Penso, logo existo. René Descartes. Alguns gramáticos defendem a necessidade de utilização do ponto e vírgula antes das orações conclusivas. Assim, a frase cartesiana seria escrita dessa forma: penso, ponto e vírgula,
logo existo. Admite-se, porém, o simples uso da vírgula. Não precisa do ponto e vírgula para fazer essa pausa, né, na conclusiva. Muito pelo contrário. A conclusiva, ela simplesmente está trazendo a conclusão, a ideia de fecha o assunto, né? Uma síntese, um resumo do que já foi explicado, do que já foi dito, do que foi considerado até o momento. Então nós sabemos aí que essa expressão nos leva a crer que se você pensa, você existe. Eu sou da opinião de que se não tem consciência do que pensa, embora exista, não é produtivo. Ou se é produtivo, não produz coisa boa, né? Produtivo nesse aspecto. Então, talvez essa seja a frase mais importante que pode ilustrar na história da humanidade a ideia de conclusão. Ela resume fundamentalmente a filosofia do racionalismo, cujo expoente, ou pelo menos um deles, foi René Descartes. Ele viveu de 1596 a 1650. Esse colega viveu 54 anos, que além de filósofo era matemático e físico, sendo o pai do sistema que leva o seu nome, cartesiano. Okay? A frase que vincula o pensamento à existência surgiu da dúvida, como é comum à filosofia. O que a filosofia faz? Pergunta. Se você quiser obter muito conhecimento, faça perguntas. Estuda para responder as que você já tem e construa outras. Faça perguntas. Descartes primeiro colocou em dúvida as próprias sensações como elementos construtores do pensamento, pois, segundo ele, sensações podem iludir. A dúvida cartesiana estendeu-se à realidade circundante e, nesse âmbito, o filósofo argumentou com a existência de alguns sonhos que parecem ser reais para concluir que a realidade e o sonho podem se confundir. De dúvida em dúvida, René Descartes acabou chegando a uma inusitada certeza, a de que duvidava. De dúvida em dúvida, duvidava de tudo. Surgiu então a ideia duvido, logo existo. A afirmação penso, logo existo, já que a dúvida é um componente do pensamento, surgiu em seguida. Daí impõe-se racionalismo, sistema filosófico segundo o qual o primado da existência é a razão, ok? Então, se eu estou tratando de conclusiva, toda conclusiva tem que ser racional. Então, eu preciso lembrar que a apresentação do conteúdo, o contexto que eu estou criando para introduzir, para agregar a conclusiva, para fechar esse contexto com a introdução de uma conclusiva, precisa ser profundamente racional e se perceber essa lógica continuada nesses elementos. Então, isso é fundamental para a gente entender essa relação das 5 classificações das conjunções coordenativas: aditivas, ideia de soma; adversativa, ideia de oposição, embora E para a gente deixar claro ainda que a conjunção e, que é aditiva, também pode, dentro de um determinado contexto, fazer papel de adversativa. Então, as adversativas traz essa ideia de oposição, mas é fundamental lembrarmos que a segunda ideia que se opõe à primeira sobressai em valor e importância, ok? Esse é um detalhezinho daquilo que nós vimos aqui juntos. Depois, a alternativa, que deixa livre para que haja uma escolha, uma coisa ou outra, ou isso ou aquilo, ora, seja, quer, né, já. E aí a explicativa é bom entendermos que a diferença da explicativa coordenada
né? Para a outra consecutiva e outras mais que nós vamos analisar nas conjunções subordinativas, que a coordenativa ela vem explicando o motivo de se obedecer a uma ordem. Okay? Então, dá-se uma ordem, usa o verbo no imperativo ou determinando para que seja devidamente cumprido, se explica. Então, a explicativa e a conclusiva, nós fechamos com a análise histórica e da proposta de Descartes, né, da dúvida, e a base da dúvida é o pensamento. Um abraço para todos. Pessoal, entra de cara aí nos exercícios conceituais, nos exercícios contextualizados, e se acharem conveniente, não deixa de fazer os exercícios de aprofundamento. Um abraço, tudo de bom para vocês, muita paz.